Oi, oi. Ai, vamos esperar mais 9 minutos para começar, só para as pessoas irem chegando. Vamos ver se a minha amiguinha consegue entrar. Vamos ver se eu consigo fazer isso, que não é nada fácil. Já convidei, vamos esperar. Ih, caramba. Ana. Cadê a Ana? Achei. Tá adicionando. Oi. Oi, fui passar um batom. Ah, Oi, gente. é muito estranho fazer isso, porque a gente não tá vendo quem tá vendo. É estranho, né? É estranho que a gente tá falando só com a gente, não faz noção de quem tá olhando, né? Tipo, não Aí dá eu fui passar um batom, porque vai que tem alguém olhando, né? Que alguém entrou aqui, enfim. É, bem, faltam aí alguns minutos, vamos esperar para ver se mais alguém entra. Pode tentar convidar as pessoas que passaram do projeto, acho que eu vou fazer isso. Convidar as pessoas. Tá. Eu só tô com Tem medo de assim, sair dessa tela. a, uma para chamar. Aqui tem várias coisinhas. Tem uma varinha, a câmera para virar, um símbolo de flash. Aí tem. Aham. Esse aqui é o que eu botei de chamar, mas Entendi. tem um aqui que é uma pessoa e uma setinha. Uhum. Esse é onde eu estou ajudando, usando para chamar as pessoas. Pelo que eu estou entendendo, isso aqui convida as pessoas a verem um vídeo. Então, se você quiser usar esse artifício, seria uma boa. Oi, Aline. Tô vendo que você tá assistindo aí. A Aline é uma amiga. Pois é, eu não consigo ver direito, eu só consigo ver você e minha mãe. Quando alguém tá assistindo, às vezes aparece o tal pessoa tá assistindo. Nós estamos aprendendo, né, Mariana? É uma A gente, barreira, para mim, é uma barreira tecnológica. Uma eu também tenho um pouco facilidade, de barreira. porém estou aprendendo. É, pois é, então tá meio difícil pra gente. E aí? Vamos começar daqui a uns 5 minutos, né? Dá um tempinho. Sim. Tem 3 pessoas vendo. Vamos ver. E aí? Você, Como que você tá? conseguiu chamar alguém? Eu tô com medo de sair dessa tela, eu vou ser bem sincera. Tá, então eu vou brincar disso então. Vamos ver se eu acho mais alguém Tá. assim. Hum, sei lá, né? Ai, minha amiga. Oi, Aline. Que bom que você tá aí. Daqui uns 3 minutinhos a gente começa, né, Mari? É. Deixa eu ver que horas são. Tá esperando dar o tempo, porque na verdade, no relógio que eu tô vendo aqui, faltam 5 minutos. Sim, Esperando dar o tempo. como que tá aí? Como que tá aí no Rio, o clima? Tá sol, nem parece. Ontem não tava nem parecendo que não era verão. Hoje até que tá mais agradável.
Então, Aqui pra não também ter tá muito tempo. bem quente. É, Aqui tá bem quente. pois é. E aí a gente fica em casa e aí temos essas ideias. Agora eu vi o comentário. Agora eu só consigo ver se as pessoas comentam. Se as pessoas não comentam, eu não consigo ver que a pessoa tá vendo. Entendeu? Mas eu mandei assim para Aham. algumas pessoas aqui, eu acho, para convidar. Não sei se elas vão. Não sei como funciona, não faço a menor ideia. Esse que é o ruim, que a gente não vê o que está acontecendo. Na verdade, quem não consegue ver agora pode assistir depois também, né? Não, sim, a gente vai salvar. Ao contrário dos outros vídeos que eu excluí, esse a gente vai salvar, Uhum. né? Porque esse também é outro problema. Eu não sei nem como é que tá. Eu tô meio cortada, ou é só impressão minha, porque a minha imagem, eu acho que eu tô meio cortada. Eu acho que tem que ficar mais retinha, mais perto É, da minha. afasta um pouco o celular. Eu dei uma afastada. Não, se eu afasto Como fica que eu pior. tô? Hã? Se eu afasto fica Fica pior. pior? Fica, eu tenho que ficar com Entendi. mais perto. Ai, ai. Vamos lá. É isso, né? Vamos ver. A gente não consegue ver quem está assistindo? Eu não consigo. Quer dizer, eu consigo só ver se eu conheço. Tem umas pessoas que aparecem aqui, porque como eu fui quem te chamou eu botei que as pessoas podiam entrar no vídeo. Então, assim, se eu clicar nas pessoas que eu conheço, eu acho que elas entram no vídeo. Então aparecem o rosto Ah, de algumas entendi. pessoas que eu conheço. Entendeu? Uhum. Mas tem 6 pessoas vendo, mas se não for. Eu não só consigo ver se a pessoa comentar. Se não comentar, eu não consigo ver, não. A minha mãe falou pra me afastar. Se eu me afastar, aparece mais a sala do que eu, né? Mas tudo bem. Tô afastada. Não, mas acho que fica legal pô, Tá. desse jeito. Tá, não, qualquer coisa eu pego também. É só pra não ficar segurando toda hora. Que eu botei apoiado. Eu também, meu celular também está apoiado. Nós não descobrimos como faz isso pelo notebook, né? Mariana, se Não. alguém souber, puder nos ajudar no final desse encontro. Pois é, eu não. Foi um sacrifício, a gente conseguir fazer isso. Então, Acho que a gente pode começar, né? é. Então, vamos lá. Eu posso começar então, e aí depois você lê, enfim. Pode. Tá, então. Bem, para quem não sabe, meu nome é Mariana, eu sou do Rio de Janeiro. Eu acabei, né? Mas bem não, né? Vai fazer tipo mais de 6 meses que eu me formei, mas a exposição que eu participei acabou em janeiro desse ano, né? Então, assim, é relativamente recente a minha formatura. E eu tô aqui para apresentar e para convidar mais pessoas para participarem do Confiar Memória, que é o meu trabalho, que foi de final de graduação e, na verdade, ele continua, apesar de eu ter me formado, porque a ideia desse trabalho é estar em constante processo. Acho que não tem mais nada, né? Eu acho que é basicamente isso. Então a gente resolveu fazer essa live, porque enquanto os nossos encontros pessoais estão abolidos, e então o nosso trabalho, que depende do outro, né? Depende da participação de outras pessoas, não pode ser feito pessoalmente, como a gente gostaria, a gente está fazendo essa live. E aí a ideia é que o trabalho continue depois, né, com pessoas participando. Eu vou enviar o trabalho, né, na verdade, por correio. Espero que recebam, né? Espero que ninguém perca o trabalho, que eles não percam o trabalho no meio do caminho, né? Espero. E para o trabalho continuar, e aí a ideia, acho que uma vez ser esse, assim, a primeira pessoa para quem eu vou enviar vai ser a Ana, que ainda não participou do meu trabalho, e aí, a partir daí, a gente vai começar, continuar o trabalho assim, remotamente.
enquanto a gente estiver nessa situação de afastamento social. Basicamente é isso. E aí? Agora é sua Bom, vez de se apresentar. Meu nome é Ana, eu moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Estamos longe, mas pertinho, né, Mariana? Pois é. E ao contrário da Mariana, eu me formei há um bom tempo já. Eu fiz a pós em arte e educação, educação infantil. Eu sou coordenadora pedagógica de uma escola pública, que eu me orgulho muito, né? Eu tenho um trabalho bem bacana na escola que eu trabalho, enfim. Então, eu trabalho diretamente com crianças e com adultas, com mulheres, né? Com formação de professores também. E assim, meu desejo, assim como a Mariana, é que mais que mulheres, né? Já tem um movimento de mulheres participando do meu projeto, que é uma saia para Marina Colassante. Depois eu vou explicar melhor. A Mariana, inclusive, é uma participante do projeto. E por esse projeto, né? Eu vou expor um pouco mais depois, com mais detalhes, como surgiu, qual a motivação dele. Mas, antes disso, eu selecionei uma leitura da Marina Colassante. Não é a leitura que eu fiz na oficina em São Paulo. A leitura que eu fiz na oficina em São Paulo, o nome do conto é Além do Bastidor. E depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Eu não sei se alguém conhece, é A Mulher Ramada, deste livro. Mas histórias maravilhosas. Então, eu gostaria de convidar todos, né, todas, que tentem se lembrar de algum conto da Marina, alguma crônica, poema, que goste, que tenha marcado a própria vida, enfim. Mas eu vou ler esse conto, A Mulher Ramada, porque é um conto que mexe muito comigo, né? É um conto muito especial para mim. Então, A Mulher Ramada. Verde claro, verde escuro, canteiro de flores, arbusto entalhado. E de novo verde claro, verde escuro, imenso lençol do gramado. Lá longe o palácio. Assim o jardineiro via o mundo, toda vez que levantava a cabeça do trabalho. E via carruagens chegando, silhuetas de damas arrastando os mantos nas aleias, cavaleiros partindo para a caça. Mas a ele, no canto mais afastado do jardim, que a seus cuidados cabia, ninguém via. Plantando, podando, cuidando do chão, confundia-se quase com suas plantas, mimetizava-se com as estações. E travou. Tá gostando do meu vídeo? Tá dando uma travada. Vinha do salão. Mas se deixava ficar por entre as folhas sem que ninguém a viesse colher. Já se fazia grande e frondosa a primeira árvore que havia plantado naquele jardim, quando uma dor de solidão começou a enraizar-se no seu peito. E passados dias e passados meses, só não passando a dor, disse o jardineiro a si mesmo que já era tempo de ter uma companheira. No dia seguinte, trazidas num saco duas belas mudas, o homem escolheu o lugar, ajoelhou-se, cavou cuidadosa a primeira cova, mediu um palmo, cavou a segunda e, com gestos sábios de amor, enterrou as raízes. Ao redor, afundou um pouco a terra, para que a água de chuva e rega mantivesse sempre molhados os pés de rosa. Foi preciso esperar, mas ele, que há tanto esperava, não tinha pressa. E quando os primeiros tênues galhos despontaram, carinhosamente os podou, dispondo-se a esperar novamente até que outra brotação se fizesse mais forte. Durante meses, trabalhou conduzindo os ramos de forma a preencher o desenho que só ele sabia, podando os espigões teimosos que escapavam à harmonia exigida. E aos poucos, entre suas mãos, o arbusto foi tomando feitio, fazendo surgir dos pés plantados no gramado duas lindas pernas,
depois o ventre, os seios, os gentis braços da mulher que seria sua. Por último, cuidado maior, a cabeça, levemente inclinada para o lado. O jardineiro ainda deu os últimos retoques com a ponta da tesoura. Ajeitou o cabelo, arredondou a curva de um joelho, depois, afastando-se para olhar, murmurou encantado: Bom dia, Rosa mulher. Agora, levantando a cabeça do trabalho, não procurava mais a distância. Voltava-se para ela, sorria, contava o longo silêncio da sua vida. E quando o vento batia nos braços verdes, movendo a cintura, ele todo se sentia vergar de amor, como se o vento o agitasse por dentro. Acabou o verão, fez-se inverno. A neve envolveu com seu mármore a mulher ramada, sem plantas para cuidar. Agora as que todas descansavam, ainda assim o jardineiro ia todos os dias visitá-la. Viu a neve fazer-se gelo, viu o gelo desfazer-se em gotas. E um dia em que o sol parecia mais morno do que dia de costume, viu de repente, na ponta dos dedos engalhados, surgir a primeira brotação da primavera. Em pouco o jardim vestiu o cetim das folhas novas. Em cada tronco, em cada haste, em cada pedúnculo, a seiva empurrou para fora pétalas e pistilos. E mesmo no escuro da terra, os bulbos acordaram, espreguiçando-se em pequenas pontas verdes. Mas enquanto todos os arbustos se enfeitavam de flores, nenhuma só gota de vermelho brilhava no corpo da roseira. Nua, obedecia ao esforço do seu jardineiro, que, temendo viesse ao coração romper tanta beleza, cortava rente todos os botões. De tanto contrariar a primavera, adoeceu, porém, o jardineiro. E, ardendo de amor e febre na cama, inutilmente chamou por sua amada. Muitos dias se passaram antes que pudesse voltar ao jardim. Quando afinal conseguiu se levantar para procurá-la, percebeu de longe a marca da sua ausência. Embaralhando seus cabelos, desfazendo a curva da testa, uma rosa embabadava suas pétalas entre os olhos da mulher, e já outra no seio despontava. Parado diante dela, ele olhava e olhava. Perdida estava a perfeição do rosto, perdida a Ixi, travou de novo. seu amor, nada se perdia. Florida pareceu-lhe ainda mais linda. Nunca Rosa mulher fora tão rosa, e seu coração de jardineiro soube que nunca mais teria coragem de podá-la, nem mesmo para mantê-la presa em seu desenho. Então docemente a abraçou, descansando a cabeça no seu ombro, e esperou. E sentindo sua espera, a mulher rosa começou a brotar, lançando galhos, abrindo folhas, envolvendo-o em botões, casulo de flores e perfumes. Ao longe, raras damas surpreenderam-se com o súbito esplendor da roseira. Um cavaleiro reteve seu cavalo. Por um instante pararam, atraídos. Depois voltaram a cabeça e a atenção, retomando seus caminhos. Sem perceber, debaixo das flores, o estreito abraço dos amantes. Então é o conto A Mulher Ramada, né, que eu deixo aí como uma reflexão para a gente. Eu vou ler um trechinho do artigo que eu escrevi sobre a Marina Colasanti e o bordado, que fala sobre esse conto, que eu teço algumas coisas relacionadas a esse conto, A Mulher Ramada. Então, vamos lá. Em A Mulher Ramada, a escritora, com sua linguagem poética, resgata o mito de Pigmalião, segundo o qual uma escultura é transformada em mulher. Num conto, um jardim solitário esculpe uma mulher com ramos para lhe fazer companhia. Todavia, diariamente ele a poda para que não ultrapasse os limites da ramada. Ao adoecer, ele deixa de podá-la, e em seguida brotam rosas do peito da mulher e o jardineiro não a reconhece mais.
É possível fazer a seguinte analogia: a poda diária equivale à definição do patriarcado sobre os limites do ser mulher, da mulher aceitável. Assim que a poda cessa, a libertação e os ramos crescem demasiadamente. A narrativa sugere que a mulher se busca, através dos ramos apontados para direções diversas, e por não possuir um final determinado, pensa-se em um contínuo. Até onde irão os ramos? Tá? Então, essa reflexão, até onde irão os ramos, até onde irão os fios, até onde irão as nossas memórias, onde estão as nossas memórias. Então, eu vou deixar agora um pouquinho com a Mariana, aí depois eu retomo e vou tentar articular esse ponto com algumas questões referentes ao meu projeto, mas que tem total relação também com o projeto da Mariana. Bem, o meu trabalho, né, o Confiar Memória, eu iniciei ele no dia 29 de junho de 2018. Então, faz basicamente 2 anos, né, que eu estou fazendo esse trabalho. Né, e esse foi o dia, na verdade, que eu apresentei esse trabalho pela primeira vez por um grupo de mulheres que a gente se encontrava a cada 15 dias para fazer um trabalho com bordado, né? E foi onde também eu aprendi a bordar, né? E eu acho que eu devo ter começado ou no início de 2018 ou final de 2017. É, então Ô, Mari, eu vi que não tá passando meu afasta um rosto. pouquinho. Pois é, para me afastar, eu tenho que botar aqui na mesa. Eu tava segurando. Só que fica pior se eu afasto, na verdade. Tá vendo? Eu tava segurando. Não, eu acho que melhorou. Melhorou. Ficou bom. Tá. E aí eu comecei esse trabalho, né? Porque eu estava já quase finalizando, né, minha graduação e eu estava num momento de revisar um pouco o que eu já tinha feito, né? E eu comecei a pensar que a maioria dos meus trabalhos, né, pelo menos os que eu achava que eram mais importantes, eles tinham uma ligação muito grande com a técnica do bordado e da costura, né? Principalmente a costura, porque a bordado eu aprendi há pouco tempo até. E eu fui fazendo um trabalho de resgate da memória e da ancestralidade, né, de certa maneira, porque eu aprendi a. Eu nem sei se quando eu aprendi exatamente a costurar, né? Eu simplesmente sabia fazer alguma coisa. E quando eu entrei na faculdade, em 2012, no segundo período, minha avó faleceu. E eu comecei a usar muito a técnica da costura nos meus trabalhos. E eu acho que tem muita relação com essa perda, né, dessa presença da minha avó e também com o tanto que as memórias relacionadas a ela me influenciaram, né, durante a minha vida. E aí eu comecei a trabalhar isso, trabalhar essa noção da memória, de quando eu era criança. E aí uma das primeiras coisas que eu vim, né, que veio do meu trabalho foi essa ideia, essa coisa da infância, de quando eu era criança e até quando eu era pré-adolescente, na verdade, mas assim, eu fiquei fazendo isso por um bom tempo. Eu brincava de fazer vestido de lençol, né, com o meu próprio corpo. Eu ficava pegando lençol, que minha avó já separava para ela saber que eu fazia isso, e aí eu ficava brincando de fazer vestido de lençol, eu tinha essa relação com os tecidos, né? E aí a minha avó sempre me incentivava muito nesse lugar de criar vestido, de virar estilista, de virar designer, né? Porque isso era meio que natural, assim, eu gostava de brincar disso e isso eu fiquei fazendo durante muito tempo. E ela então me incentivava muito, né, esse lugar do, né, não da costura propriamente, mas dessa criação, né, do tecido, enfim. E aí quando minha avó faleceu, eu comecei a retomar isso de alguma maneira, entendeu? E eu fui trabalhando isso, né, fui aprendendo essas técnicas, fui procurando grupos que falavam sobre isso.
E aí eu fui conhecendo várias pessoas que tinham histórias parecidas, inclusive a própria Ana tem uma história parecida, né, nesse sentido. E a blusa, né, que é o que eu estou usando a blusa, na verdade, estou usando no meu trabalho, eu achei nos retalhos que eu herdei da minha avó, né? Então eu tenho essa coisa da blusa ser uma herança que eu tive, né, que eu ganhei, porque eu fazia trabalhos com tecido, aí me deram, entendeu? Os retalhos, e a blusa estava no meio dos retalhos. E aí eu peguei a blusa, eu construí, porque ela não estava totalmente costurada, e apresentei para esse grupo de pessoas que eu participava, falando sobre a minha avó, que era uma pessoa muito importante na minha família. Ela era a matriarca da minha família, ela era uma pessoa extremamente importante, assim. Ela tinha um temperamento forte, ela era extremamente independente, assim, ela fazia tudo. Ela era aquela mãezona, sabe? E para todo mundo da minha família, né? E aí foi uma perda muito importante para todo mundo. E aí eu comecei a fazer eu comecei dizendo isso, e a ideia do trabalho é que as pessoas, para quem eu estou compartilhando, no caso, compartilhando para uma rede muito maior do que eu estou acostumada, né, para o Facebook, que é uma rede, né, mas que mais ou menos acabar ficando limitada entre os meus amigos e os seus amigos, né, porque na realidade tem que ter um certo, né, eu tenho que saber onde a pessoa mora para entregar o trabalho, enfim, né, tem essa questão. E aí a ideia é que a blusa seja passada de mão em mão para várias pessoas e as pessoas bordem ou façam alguma interferência na blusa. Eu tô com a blusa, eu vou até levantar, porque eu acho que se eu levantar, vai dar para ver pelo menos parte, tá vendo? Eu tô com a blusa, inclusive. Eu sempre uso a blusa quando eu apresento ela. E depois eu vou tirar a blusa para mostrar melhor. Estão falando aqui que a imagem está cortada porque eu tô para quem está no celular. Aí fica bem difícil. Mas assim, é porque eu tô em cima. Estou lendo aqui embaixo. Mas assim, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ter que deixar mais para baixo, então, porque não tem muito como eu deixar a imagem direito. Tá melhor agora? Eu não sei. Tá? Eu acho que talvez o seu rosto Ah, que está cortando. É o seu rosto, na verdade. Acho que é. se. Ih, Vamos para acho afastar que um se pouco, mas colocar. eu acho que para mim eu não me vejo. Se eu tô aqui, eu não me vejo. Vocês estão me vendo? Nada. Eu vejo o teto. Eu No meu- consigo ver você melhor. Aí ela tá vendo a blusa, tá vendo? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo nem meu rosto. Mas Boa assim, a eu imagem, Mari. aqui. Pode. Falou que melhorou, então eu vou ficar aqui, gente. Porque eu não tô me vendo, tá? A minha referência é totalmente diferente, então fica difícil. A minha imagem é totalmente diferente da de vocês. Então eu vou ficar assim, como eu tô agora. Então, como eu estava dizendo, é essa a ideia do trabalho. Eu vou tirar, tô com uma blusa por baixo, eu vou tirar para mostrar melhor. Peraí. Assim fica mais fácil eu tirar e mostrar, porque eu não consigo ver como é que tá, entendeu? Mas aí Ô, eu faço Mari, assim. tá ótimo assim. Ó, a Ó, Carla falou que tá ótimo. ah, tá. Agora minha mãe tá me mostrando também. Eu não consigo enxergar, gente. Esse é o problema. Vocês estão vendo a blusa? Ó. Vocês estão vendo a blusa? Agora está ótimo, tá? Olha só, tá vendo? A blusa. Mãe, tá dando pra ouvir daqui. Minha mãe tá me mostrando também, mas aí eu consigo ouvir o que tá dando interferência. Aqui, gente. Tá vendo a blusa? É que eu não me vejo, mas tá bom assim, né? Vou ficar então mais longe. Então, assim, essa é a blusa, tá? Ó, tá vendo? E a ideia é essa, é o trabalho, é passar de mão em mão, as pessoas bordam e depois a gente vai fazer, né, um seguinte, né? Quem quiser participar vai ter que falar para mim, né? E que quer participar no privado, de preferência, vai um pouco para a esquerda, gente. Tá muito difícil. É porque eu tô perto da parede. Eu não tô entendendo. Eu não sei o que fazer. Não dá para fazer. Vou ficar mais pra cá, que eu consigo ir pra lá, entendeu? Dá pra me ver agora, gente?
Dá. Ótimo. Porque, assim, eu não me vejo, mas vocês estão vendo, tá ótimo. Então, trabalho é esse, tá? E aí vai ficar, eu não tenho nenhuma referência. Então, o trabalho é esse. A gente é a pessoa que já lida com fios, né? Ou com alguma coisa ligada ao arte texto, bordar na blusa. E aí eu vou e depois que a pessoa bordar, a ideia é que ela me fale sobre a experiência e me fale um pouco sobre como foi passar o trabalho. É basicamente isso. E aí eu quero tipo um relatozinho, tá? E na verdade, eu até coloquei na descrição do vídeo, eu coloco todo sábado uma postagem sobre esse trabalho e os relatos também são postados quando tem relatos, né? Ultimamente o trabalho meio que parou por causa da pandemia, mas assim, o trabalho é esse e é essa a ideia, assim. Por isso que a gente está fazendo essa live, porque precisa de outras pessoas para continuar, entendeu? Além da blusa, eu também fiz um livro de encadernação sanfonada, que eu vou tentar mudar aqui para mostrar. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Peraí. Aqui. Como eu não tenho nenhuma referência, eu vou botar bem longe para ver se vocês conseguem ver, tá? Vocês conseguem ver? Consegue ver o trabalho, Ana? Sim, Tá direito? sim, tá dando para É ver. aqui em cima, fica bem difícil. Ó, Não, mas tá dando sim para ver. O que que vocês estão achando, pessoal? Tá dando para ver? tá, então, eu fiz esse caderno aqui, tá vendo? Eu encadenei ele numa canção sanfonada. Vou mostrar um pouco mais de perto para ver se eu consigo. E assim, são palavras que eu retirei dos relatos, tá vendo? Eu sorteei as palavras e bordei numa superfície de papel. E aí tem outro lado também, peraí. Peraí que a Biscoito também quer participar. Ó, tá vendo? É bem grande, tem 1 metro, já tem mais de 1 metro. E assim, eu fui encadernando ele com vários pontos de bordado e eu também bordei, né, em retalhos os trechos de onde vem as palavras. Então aqui tem vários retalhos de várias pessoas, tá vendo? E aí eu também botei o nome das pessoas que participaram. É porque fica tremendo, né? Também tem isso. Ó, E tá mesmo vendo? se não conseguir ver, Mari, mesmo se não conseguir ver agora, depois tu tem as fotos, né? No Tem Instagram as também. fotos tem no Instagram, pois é, a página do Instagram é fiar_confiar. E toda semana eu posto nessa página. Então, assim, tem essa. Eu tô mostrando aqui, mas assim, não sei se tá bom, porque na verdade também minha mão tá tremendo, fica difícil, né? Fica bom. Mas a ideia do trabalho é que eu vou sorteando essas palavras. E vou falando um pouco sobre e aí eu fui sorteando essas palavras e fui bordando. Eu selecionei com base nas coisas que eu achava interessante, assim, do que as pessoas falavam. E também de palavras que, na verdade, identificavam mais as pessoas, né? E aí eu tô... E esse é o trabalho, assim. O livro aumenta conforme as pessoas participam. Então, assim, o tamanho do livro tem a ver com a quantidade de pessoas que participaram até agora, que foram 14. O que mais tem para falar? E assim, esse papel que está aí, que eu usei, na verdade, são trabalhos antigos, né? Que antes de entrar na faculdade eu fazia arte terapia e esses são retalhos, né? Pedaços desses trabalhos que eu cortei em vários pedaços e deixei num tamanho mais ou menos parecido todos os papéis. Então até tem papel que tem tamanhos menores, mas assim, está mais ou menos do mesmo tamanho, ou enfim, né? Tem alguma coerência
desorganização de tamanho de papel. Mas, enfim, são trabalhos de arte-terapia que eu fiz quando eu estava no ensino médio, e a arte-terapia foi uma coisa que me ajudou muito a ter, pronto, escolher escolher a faculdade de arte, né? Eu aprendi muito, eu conheci muito da arte pela arte-terapia, inclusive até o uso de materiais. Né? Então, de alguma maneira, como se fosse uma síntese mesmo da minha formação. Né? Vai do meu resgate da minha memória, da compartilhamento da memória, relacionar a aprendizagem do que eu, das técnicas, e chega e retorna para o momento em que eu, na verdade, aprendi um pouco sobre arte e quis fazer arte, entendeu? Por ter conhecido, né, essa área, graças à minha arte terapeuta da época do ensino médio. E aí é por isso que é um trabalho meio de conclusão mesmo, em todos os sentidos, né? Porque ele fala sobre tudo que eu vivenciei na faculdade, de alguma maneira. E é basicamente isso o trabalho. Tá bom aqui? Eu estou me vendo aqui, onde eu estou agora. Porque é isso, gente. Eu acho que eu já falei tudo. Tá dando para me ver, né? Tá Agora, linda, dando? Mariana. Tá, agora tá perfeito. Tá bom. Eu tô em pé, mas tudo bem. Também já apresentei o trabalho, agora é só a parte, então, para falar se tiver mais alguma coisa. Quer dizer, do seu trabalho e, enfim. Não dá para ver o rosto, estão falando para mim. Deixa eu sentar, então. Para mim aparece o rosto. Será que é porque eu Pois estou é, as participando pessoas do não. vídeo? Eu não entendo, entendeu? A referência que eu tenho é totalmente diferente da referência das pessoas. Porque a minha referência, aqui eu só vejo meu olho. As pessoas veem meu rosto, mas eu não vejo nada. Então, Pediram para abaixa. você abaixar um pouco, Mari. Eu sentei. Tô sentada. Agora tá pra ver? Dá, Não, dá. Tá viu? ótimo. Mas A eu não tô Carla vendo disse meu que rosto. sim. Agora... Esse é o problema. Eu tô vendo só a minha testa. Eu não tô me vendo. É só pra explicar isso. Eu não consigo ver nada. Mas se vocês estão vendo é o que importa, né? Pronto. Pode continuar agora. Tá bom. Então, para quem está chegando agora, eu li um conto da Marina Colasanti, A Mulher Ramada, e deixei um questionamento, né? Que é o questionamento relacionado a essa questão da potencialidade feminina, né? Que é o que da mulher, que é o que moveu o meu projeto, né? Esse projeto Uma Saia para a Marina, é a potencialidade das memórias. Então, quando a gente diz, né, para onde vão os ramos, né, da mulher ramada, né? Porque os ramos ficam descontrolados, mas de alguma maneira os ramos é a busca por si pela memória, né, pela memória ancestral. E eu acho que um ponto em comum entre mim e a Mari, o projeto da Mari, é justamente esse resgate da memória ancestral, né, das nossas avós, das nossas bisavós, de outras mulheres. E no meu caso, articulando com a literatura da Marina Colasanti, que traz muito a questão do protagonismo da mulher, da recriação da própria vida, né? A gente percebe isso mesmo nesse conto, a gente pode pensar, né, nesse conto A Mulher Ramada, como em tantos outros contos dela, que ela traz a questão também do fio, né, do bordar, do tecer, enquanto ancestralidade, enquanto poder construir a própria vida por meio desse código comunicativo que é o fio, né? E aí eu vou ler um trechinho do artigo que eu escrevi, porque eu participei da oficina em São Paulo. Eu quero dar um oi bem caloroso para as minhas amigas que estão aqui do curso que eu faço em São Paulo, das artes manuais, tá?
Um beijo, Carla, Vivi. Quem mais? A Elisângela, que é uma fofa. Eu vou ler um trechinho para dizer o que, como que foi, né? Porque foi uma coisa bem orgânica a maneira que surgiu, que nasceu esse projeto, né? Então vamos lá. Ao escrever o artigo e propor o projeto, lembrei-me muito da minha avó Ana. O nome da minha avó é Ana também, né? Só que o nome dela é Ana com 2 N's e o meu é Ana com um N só. Só um parênteses, quando a Mari fala que brincava com lençol, né, fazia cabelo, roupa, né, eu penso que as histórias são individuais, né, porém, muitas histórias são em comum, né, as mulheres têm muitas histórias em comum, não só relacionadas a isso, né, mas muitas histórias, eu me identifico muito com histórias de mulheres que eu escuto, das memórias, né? Então, eu acho que isso é um fortalecimento, né? Enquanto esse recorte, né? A mulher, né? As mulheres. Então, vamos lá. Lembrei-me muito de minha avó Ana. Ela costurava, tricotava, crochetava e cozinhava como ninguém. Talvez, se ela tivesse sido mais ouvida, não teria adoecido tão cedo. Lembro-me de seu diário, no qual relatava de modo muito simples suas angústias. Eu peguei o diário dela escondido, que ela guardava numa cômoda. Eu, sempre muito curiosa, né? Vive apenas na minha memória, essas memórias da minha avó. Sem embargo, como explica Estés, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, eu acho que vocês devem conhecer, as histórias possuem lacunas, apagamentos, mas é possível reconstruí-las. Utilizando o bordado, as mulheres podem reconstruir-se e construir-se fora de si. Verificar no ato do fazer sentimentos, gestos, pensamentos e lembranças, registrando e compartilhando as sensações mais íntimas, criando novas narrativas. Utilizar outras histórias nesse processo, tais como contos de fadas, mitos, poemas, histórias anônimas, pode instigar a memória ancestral mais profunda. Exercitar esses registros de sensações apenas com mulheres talvez seja limitar um espaço, mas é também ampliar uma rede, dando devido espaço a um grupo, pois não precisamos ser mães do mundo, dos homens, de todos. Sendo assim, dedico simbolicamente esse espaço à minha avó e a todas as mulheres, né? Que dedicou sua vida a um homem e a seus filhos. Esperava pacientemente meu avô para o almoço, com a mesa arrumada. O diário ela mantinha no guarda-roupa, bem escondido. Que haja um além do bastidor, e assim as mulheres façam a cena, com mãos, gestos, voz, cabeça e coração. Então, é esse convite, né? Eu vou falar um pouquinho das etapas do projeto, né, para que vocês tenham a dimensão da materialidade dele. Ele surgiu, né, como um amor que eu sempre tive pela Marina Colasanti, pela literatura de um modo geral, né, mas em especial pela Marina Colasanti, porque sempre me toca muito, né, a maneira que ela escreve, a poesia presente na obra dela, né. Inclusive, ela ilustra também, né? As ilustrações dela são lindas, de uma poesia imensa. E aí, eu também tenho a questão das artes. Ih, tá sem som. Tá sem Deu certo som. agora? Agora deu, agora deu. E agora? Tá dando Desde sempre eu tenho. Tá. Desde problema. sempre eu tenho envolvimento com as artes. Hã? Não, é que Tá tá dando cortando certo, ainda de vez Mari? em quando. Quando você fala, tá dando certo, vai. Aí quando começa a falar, mas tá funcionando, Vamos ver vai. agora. Agora deu certo? Deu Tá. sim. Então, esse envolvimento com a arte desde sempre, né? E até no berço da minha própria família, né? Essas manualidades. E as artes de maneira geral, a música, a literatura, né? Essas diferentes linguagens aí fazem parte da minha vida.
E aí esse resgate, né, essa ideia sobre a mulher, sobre o feminino, sobre esse fortalecimento também surgiu paralelo a isso, né? Eu venho pesquisando há um tempo sobre isso, né, sobre essa memória ancestral das mulheres. E então surgiu. Começou numa oficina em São Paulo, quem está me assistindo sabe, né, as das manualidades. Eu participei também. A Mariana participou, a Elisângela participou, a Carla. E elas iniciaram bordados a partir de um conto que eu li na oficina da Marina Colasanti, O Além do Bastidor, né? Que é esse criar a própria cena, né? E o bastidor, esse além do bastidor, a palavra bastidor traz dor dentro dela, né? E bastidor é um espaço, né? É um lugar que é o bastidor, que a mulher se debruça nele e coloca suas dores. Isso historicamente falando, né, no tempo que as mulheres ficavam bordando, esperando seus maridos. E aí, então, nessa oficina foi um resgate às próprias memórias, das próprias dores, e a partir dessas dores, o protagonismo em relação a isso, né? Qual a sua dor e qual o seu protagonismo. Então, por exemplo, qual a sua recriação, né? Então, por exemplo, no caso da Mariana, né, Mari? Ela fez um bordado, ela iniciou um bordado, vou dar um exemplo dela, porque a trajetória dela está um pouquinho adiantada, né? Ela fez um bordado, e aí ela escreveu, fez um relato sobre o processo, né, dela, que inclusive está no Instagram, está no meu Instagram, depois eu vou postar aqui, vou falar aqui. E depois uma participante da minha cidade, que é de um coletivo que eu faço parte aqui, é o coletivo Ponto de Resistência, é a Rose Carmen, ela deu continuidade a esse bordado da Mariana, né, que estava inacabado. Então, ela deu continuidade a ele, propondo um protagonismo para ele, né? E ficou muito toda a trajetória do pensamento inicial da Mariana com o pensamento e o processo da Rose Carmen, né? E onde as histórias se encontram, né? As diferentes histórias se encontram, como que elas se conectam de alguma maneira. Uma mulher que está no Rio de Janeiro, né? E a Rose Carmen, que está aqui em São José do Rio Preto. A continuação do projeto, a materialidade deles são os bordados e a saia para Marina Colasanti. Eu já tenho algumas mulheres que provavelmente farão a saia, né? E as bordados comporão essa saia, vão compor essa saia, né? E nós vamos enviar a Marina Colasanti, tá? Essas histórias bordadas. Em que lugar que nós estamos do projeto? Nesse momento, as mulheres estão terminando os bordados iniciados em São Paulo. E a próxima etapa do projeto é convidar outras mulheres, pessoas, né, que queiram participar do projeto, escolher um conto da Marina Colasanti que de alguma maneira lhe toque e transformar isso num bordado, né? Que de alguma maneira lhe toque pensando numa conexão que tem, que sempre quando a gente lê uma coisa, né, um texto literário, de alguma maneira algo daquele texto nos toca, né? Toca a nossa própria vida, a nossa própria história. Então, seria dessa maneira. E aí você pode bordar num linho, ou no caso da oficina, um bordado pode ser no algodão cru, depois a gente vai pensar num jeito que essa saia fique bem bonita, tá? Unindo todos esses bordados. E aí, nós paramos um pouquinho o projeto está um pouco parado nesse momento por conta do coronavírus, porque a ideia é elas terminarem e enviarem para mim. Mas agora, a proposta é me enviem pelo correio, né? E que a gente tome aí os devidos cuidados, né? Então, quem quiser participar nesse momento, pode fazer o bordado todo, né? A partir de uma obra da Marina.
E aí uma ideia para inspirar esse lugar, e essa obra da Marina, pensando que é uma obra repleta de simbologia feminina, né? Simbologias que, de alguma maneira, nos afeta, né? Nos une, nos afeta, e que também tem muita relação, se vocês observarem, quem conhece essa obra, Mulheres que Correm com os Lobos, tem muita relação com essa obra, sabe? É interessante a gente pensar nisso, né? Quando tem, acho que o conto Sapatinhos Vermelhos, né? Acho que é os Sapatinhos Vermelhos, tem uma relação tão interessante com um dos contos da Marina, né? Então, eu acho que é um terreno repleto de simbologia, que dá para a gente fazer uma coisa bem bacana, né? E eu gostaria que quem fizesse participasse desse projeto também escrevesse um pequeno relato do processo, do próprio processo, né? Então, como, por que tal determinado conto, ou poema da Marina, por quê, né? Como tocou, isso tocou a própria história, e como foi o bordado. Porque, como eu li, né, o bordado também remete a uma memória ancestral. Quando a gente borda, é uma coisa interessante para quem faz o bordado, né? É mais o processo do que o produto em si, né? Aquele momento que a gente está conectada, nos conectamos com nós mesmas, né? Aquele momento de internalização, de sentimentos, de ideias, né? Então, eu gostaria de propor esse movimento a vocês, né? A minha ideia também é uma ou duas vezes por semana, ler um conto deste livro da Marina Colaçante, tá? E convidar outras mulheres a lerem também. Eu já tenho uma pessoa maravilhosa que se disponibilizou a isso, que é a Carla, eu convido a Mariana também, eu nem, né? E quem quiser. Agora, uma coisa que eu e a Mariana temos que dizer, tá? Nós temos uma grande dificuldade tecnológica, nós nos deparamos com essa dificuldade nesse momento, a Elisângela sabe disso, dessa minha dificuldade também. Então, eu estou num momento de aprendizagem, né? Então, por exemplo, essas leituras da Marina Colaçante, eu vou fazer a leitura, eu vou gravar o vídeo, aí tem a barreira, né, de colocar o vídeo no Instagram. Então, quem quiser fazer a leitura, eu vou assistir alguns tutoriais de como colocar no Instagram, né, de como baixar e colocar no Instagram esses vídeos, porque eu não sei. Quem puder me ajudar também. Eu tenho pleno... Hã? Você pode ver se alguém que. Eu vou falar mais perto, mas enfim, é porque eu estou muito longe. Você Eu pode tenho ver se plena alguém que vai humildade. participar já sabe fazer isso. E também, Sim. falarem disso, que eu também, assim, eu, por exemplo, participei, né? Mas eu participei muito mais pelo título da oficina do conto do que eu conhecia a Marina. Eu não conhecia, primeiro que eu conheci um conto da Marina foi no dia da sua oficina, né? Eu até cheguei a falar isso para você, tipo, eu participei justamente por causa dessa questão das palavras relacionadas ao bordado, né? Que é uma coisa que eu estudei muito para fazer esse trabalho. Eu usei como referência Mulheres que Correm com Lobos no meu trabalho também. Uhum. E aí, assim, é uma boa coisa, de repente, daí uma boa autora para pesquisar, porque eu realmente não conhecia. Mas, assim, mesmo assim, eu participei, né? E participei muito relacionado ao momento que eu estava, né? No dia da oficina, com relação ao conto que você leu na hora, assim. Foi bem assim, foi muito do experimentalismo mesmo, né? Eu saí fazendo, mesmo não conhecendo, enfim. E eu acho que isso também é uma coisa boa, sabe? Assim, até para quem não conhece, quer conhecer, de repente pesquisar, Uhum. por conta própria escolher, também é legal, sabe? De repente é uma literatura que vale a pena. Eu realmente não conhecia. Eu acho que é uma coisa interessante também você pensar nisso, assim, das pessoas que não conhecem, mas podem chegar a conhecer através do seu trabalho.
Sim. Assim, e aí tem que ver, eu também não sei fazer isso, teria que fazer, não sei, acho que dá para fazer pelo History, dá para fazer no ao vivo, mas eu não sei direito como faz. Também dá para fazer o que a gente está fazendo aqui, de dividir tela e uma pessoa falar, dá para convidar a pessoa para entrar, mas eu não sei fazer isso. Então tem que ver com alguém aí Nós que vamos saiba. aprender, Mariana. Não vamos aprender. Inclusive, inclusive, vocês que estão assistindo, se quiserem, vocês podem nos ajudar, tá? De repente, Eu tô enviando falando, um né? tutorial, alguma coisa, uma ideia. Nós humildemente solicitamos isso a vocês, tá? E assim, eu vou participar do projeto da Mariana, eu convido também as minhas amigas a também participarem do projeto dela, né? Porque eu achei assim, um projeto fantástico, que retoma também essa questão da ancestralidade, né? Eu acho, eu tenho muita curiosidade pelas histórias das pessoas, né? É interessante isso. O que as pessoas contam, né, de si mesmas, né, as mulheres. Tem outras pessoas, outras mulheres que eu sei que fazem projetos relacionados ao bordado e à literatura da Marina Colasanti, e todos esses projetos são muito importantes, né? E nos fortalece de alguma maneira. E todos eles importam, e todas as histórias de todas as mulheres importam, né? E eu sempre digo isso, que de alguma maneira isso nos conecta, né? Quero deixar até de sugestão, então. Deixa eu falar uma coisa. Mariana, a gente precisa deixar o nosso endereço no Instagram. Eu deixei no do. Já deixei na descrição do vídeo. Mas você pode falar também. Quer dizer, o meu pessoal. Eu deixei na descrição do nosso ao vivo. Já. Mas eu esqueci de falar o pessoal. Mariana Texere. Mas Depois eu vou o do postar no meu trabalho que é Face confiar. também. Eu já Depois me eu vou esqueci postar no aqui. meu Face. Ana Gomide, eu tenho duas páginas, né, no Instagram. Ana Gomide, com dois N's, aí é o nome, eu resgatei o nome da minha avó, porque o meu Ana tem um N só, e o fios.de histórias, sem acento, tudo minúsculo, tá? Mas depois eu vou colocar no meu Facebook. E eu deixo como indicação. Hã? Não, eu acho que eu já botei na descrição. Depois é porque assim, eu olhei agora Tá. no meu celular, eu entrei pelo aplicativo do meu celular para ver como é que também estavam as pessoas me vendo, porque eu não realmente. A câmera do tablet está me enganando, sabe? Quando eu achava que estava sendo visto, eu não estava. Então, assim, eu entrei aqui para ter uma referência, porque eu não estava dando referência nenhuma. Por isso eu Oi, estava aquela hora Larissa. olhando A para Larissa baixo. também está assistindo. Pois é, A enfim. Larissa Aí é também está ruim você assistindo. não saber nem como é que tá aparecendo, entendeu? Péssima. Eu tô com o celular aqui do lado para olhar, para ter uma noção. Mas assim, mas eu acho que eu botei na descrição, porque até aparece no meu perfil. Eu não sei se vai aparecer no seu, mas eu te marquei, então deve aparecer sim. Mas aí a gente, Tá. depois que você vê, deve Uhum. aparecer, tá? Tudo bem. Então, eu convido todas as mulheres que estão assistindo, as que forem assistir depois, a participarem dos dois projetos, né? É, E, de alguma maneira, nesse caso, até as mulheres que não saibam bordar, né, tentarem fazer uma experiência, elas experienciarem esse movimento, né, do bordado. E conhecerem também a obra da Marina Colasanti, que ela traz muitas coisas referentes aos fios, né? E ao protagonismo das mulheres, né? Ela traz dentro de uma perspectiva que a gente pode até pensar, assim, numa perspectiva feminista mesmo, né? Então, eu acho que é muito importante isso. Eu deixo como indicação também um livro, que eu estou lendo várias coisas bacanas sobre mulheres, né? De mulheres, que é o livro da Tatiana Salem, A Chave de Casa. Eu li recentemente esse livro, tem um trecho que me marcou muito, né, que eu me lembrei na hora da minha mãe, né? São relações, é a relação de uma mulher com outras, com a mãe, com a sua própria casa entendida como uma casa que ela dos ancestrais dela em outro país, né? Dos antepassados. E aí tem um trecho que diz assim: como é cruel e bonito que a vida continue depois de você, se referindo à mãe, né, que estava
que havia morrido, né? Que estava à beira da morte, enfim. E aí ela traz essas memórias com a mãe, com os avós, né? E eu me lembrei muito do nosso projeto, Mariana, com esse É, livro, né? Dessas eu tô deixando memórias. sem ler. É muito bacana. Então fica aí o convite, tá? Todas vocês. Ai, a Michele da escola entrou agora. Oi, Mi, tudo bom? Então é isso. Mari, você quer falar? Não, acho que é isso. Acho que assim, o meu trabalho é esse, né? Eu espero que tenha dado para ver na hora, eu realmente. O livro, que era, né, também foi difícil de ver, né? Eu acho que a blusa as pessoas conseguiram ver, mas não sei se as pessoas conseguiram ver o livro. Não sei. Mas assim, vamos ver depois. Mas aí tem fotos, né? E assim, é isso. Quem quiser participar, né? É isso que eu vou fazer. Eu vou botar a blusa no correio e aí, né, para você, né? Então vai para São A Paulo blusa é para mim. agora, que? Pois é, a blusa A vai blusa é para a para blusa mim vai, agora. E eu exatamente, vou vai para passar isso. para quem tiver interesse, aqui em São José do Rio Pois é, só Preto. para avisar que agora ele vai para São Paulo, aí vai circular por São Paulo para quem tiver interesse, né? Por aí, e aí quem tiver interessado, assim, essa é o trabalho, assim, é as pessoas continuarem compartilhando, né, suas memórias e o trabalho, na verdade, enquanto no meu tem esse lugar de compartilhar, né, compartilhar as nossas próprias histórias e eu acho, e é por isso que o nosso trabalho tá muito bem, tá bem relacionado, né, a gente acabou, tá muito, como é que se chama? Ai, gente, eu esqueci a palavra. Conectado, enfim, né? E aí foi por Conectada isso que eu mesmo. vou fazer. Foi bem assim, né? Foi uma ideia uma semana atrás, a gente resolveu fazer e a gente fez, né? Foi assim. Não, foi muito engraçado, né? Porque eu estava pensando justamente nisso, em entrar em contato com você, né? E aí foi muito estranho, assim, né? Porque eu fiquei Aí eu pensando, entrei em meu contato. Deus, como que eu posso viabilizar novamente esse projeto, né? E aí pensei muito em você. E aí a Mariana enviou um WhatsApp para mim, né? Propondo. Falei, não, como as coisas vão acontecendo, né? De uma forma muito natural, sem a gente precisar forçar uma situação, enfim, quando as coisas são para acontecer, né? Quando elas devem acontecer, elas acontecem. E está sendo muito lindo. É, Muito e é obrigada, isso. Mari. Obrigada também, porque agora a gente Olha, é uma ajuda mútua, assim, de tentar avançar nos dois trabalhos. Então, também quem eu conheço e quer participar do trabalho da Ana, pode falar comigo, aí eu dou o contato da Ana, a gente tenta fazer essa intermediação, assim, né? Porque ela tá lá em São Paulo e eu tô aqui no Rio, né? Meio uma distância, mas a gente tenta, né, se ajudar. Essa é a ideia, né? Fica uma coisa meio olha, a Vivi assim. já quer participar. Linda, né? A Carla É, deixa uma mensagem carinhosa, a Thelma, que é uma amiga também, a Juliana. e é isso, gente. Ai, que bom. Inclusive, essa apresentação, né? Eu ia fazer essa apresentação na pós, né? Só que aí teve coronavírus e a gente não fez mais vai continuar após. Aí não deu mais para fazer. Eu ia fazer justamente no mês que começou o coronavírus, né? Aí aproveitei, né? E vamos tentando juntas, pelo menos, né? Já ajuda. Mas é isso. Assim, obrigada por quem está vendo, né? Para quem está vendo, quem vai ver depois também. A gente vai tentar agora salvar o vídeo e tentar postar no YouTube. A gente vai tentar. Vamos tentar fazer isso. Né? E E tentar, aí, para e ter ten- mesmo essa e tam- divulgação, porque é importante. Né? A gente tem que. É importante a gente se unir para o trabalho ser visto, né? Assim, é complicado isso, porque um trabalho desse, se não é visto, não tem. Né? Se não é conhecido, não adianta. Né? A ideia do trabalho é ele se expandir. Né? Tem que ir para o mundo. Então, a sim. gente vai tentar postar no YouTube também. Vamos ver se a gente consegue. E é claro que a saia da Marina não tem tamanho, é uma saia que vai ficar enorme, tá, gente? É.
Eu imaginei. A ideia é essa mesmo. A ideia é essa. Então, é Mari, isso. Tem mais uma coisa para falar? amei. Eu acho que Foi é uma isso. ótima Agora eu experiência. acho que quem tiver interesse pode divulgar para outras pessoas também. Eu vou colocar algumas coisas nas minhas redes sociais e eu vou e deixo vocês informadas, a gente vai conversando e podem começar o bordado, tá? E o da Mari também. Vamos lá, vamos concluir Mari, agora, então. Oi. um abraço para você, viu? Claro que a gente vai ficar conversando depois mais e mais e É, mais. vamos sim. Vamos sim, não, a gente vai, a gente tem que passar esse período difícil, mas aí a gente se vê, se conversa, come alguma coisa, sempre dá, né? Nós Uma parte duas da somos cultura. muito do presencial, né? Está sendo um desafio para a gente, mas muito obrigada para quem assistiu. É, obrigada, gente. Vamos lá. Vou concluir aqui e aí vamos postar. Beijo. Tchau.